aqui mais um dia, combinando com o banheiro. Fazer uma makezinha básica agora e contar pra vocês. Estou indo para o Rio de Janeiro. Faz algum tempo que eu tenho sonhado, projetado conhecer mais moradias assistidas. A gente até foi conhecer o projeto da Salamanca no ano passado, mas a gente não conseguiu visitar, conhecer mesmo, né, pessoalmente. Então, no Rio agora a gente conseguiu a autorização para ir na causa. Provavelmente a gente vai encontrar, né, morador. Tô nervosa. Mas e conhecer, tentar perguntar alguma coisa também, né, sobre a elaboração, porque querendo ou não, na Espanha a legislação que rege as OSCs, né, as organizações sem fins lucrativos, é diferente da nossa aqui. Então, quero perguntar um pouco como é que elas fizeram aqui no Brasil, como é que elas têm feito, né? Eu acho que levantar recurso é uma das principais dificuldades para esse tipo de trabalho, principalmente se for atender os casos mais severos, porque vai precisar ter funcionários, né? Uma das coisas mais difíceis de conseguir... Oi? O marido achou que eu tava falando sozinha. Tô mesmo, né? Uma das coisas mais difíceis de conseguir, de manter, são profissionais, né? Que profissionais capacitados, bons profissionais, não são baratos. Temos os encargos trabalhistas e é um custo contínuo. Então, por exemplo, de repente a gente vai pensar que a gente vai precisar de uma casa, conseguir uma casa, um imóvel, é difícil? É. Mas ainda assim, se for algo que for para comprar, enfim, é algo que acontece uma vez. E uma equipe, pessoas, é algo que vai sempre precisar e é tenso, assim, é uma das coisas mais difíceis. Mas vamos ver o que eles têm feito por lá e o que a gente consegue ir preparando, né? Eu digo que a minha meta é de 10 a 15 anos. Começar e elaborar essa moradia. Mas o tempo tem passado muito rápido, então é algo que eu já vou gestando. É um filho novo para gestar. A hora que chegar o momento, a gente já vai ter um conjunto de informações, a gente já vai levantando recursos, pessoas, que tipo de imóvel que a gente vai olhando, que localidade, porque existe a ideia, e inicialmente era a minha ideia, de ser algo mais afastado, né, mais interior, de repente com uma estrutura parecida com um sítio. Pelo que eu venho visitando, procurando e conhecendo, já não é o mais indicado. O mais indicado é que seja realmente no meio da comunidade, que seja numa área, não precisa ser no centro, mas uma área mais central, que possa gerar algum tipo de autonomia ou de acesso aos serviços básicos, né? A comunidade, a padaria, mercado, enfim. Então, a ideia já tem mudado um pouco. A ideia inicial era também algo maior, né? De repente com uma estrutura mesmo de instituição. E o que eu tenho encontrado é que o indicado, né? E o que parece ter mais benefícios não é esse tipo de estrutura, mas realmente estruturas menores e em maior quantidade, como casas, apartamentos, em que morem no máximo, né, uma média de 4 pessoas. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho, vou compartilhar aqui um pouquinho sobre isso. Ainda tô, né, logicamente, tô em casa. E a gente vai pegar um voo hoje pro Rio de Janeiro. Ela me respondeu essa semana, eu já tinha comprado o voo sem ter muita certeza exatamente do dia e horário. E aí comprei para ficar lá 3 dias, até porque vou aproveitar, não conheço o Rio, quero dar uma passeadinha. Tem alguns locais que eu tenho vontade de conhecer e vamos ver. Mas aí ela já confirmou, né, a pessoa que tem me atendido de lá, que a princípio a gente pode ir na quinta-feira à tarde e já conhecer os moradores. E aí na sexta-feira a gente volta, provavelmente com a cabeça fritando de informações, de ideias, de novos sonhos. Acho que é isso, gente. Uma makezinha básica, só para não ir com uma cara muito acabada, porque provavelmente eu ainda vou dormir no carro indo pra Floripa e provavelmente eu ainda vou dormir no avião indo pro Rio, né? Eu me conheço, já sei. Bora acompanhar a gente, porque só grita está indo junto. Consegui arrastar a dona Jane dessa vez. Pra quem não sabe, minha sogra é formada em Direito e já atuou, né? Ela foi servidora pública durante alguns anos e hoje está aposentada. É uma pessoa que
tem uma compreensão da legislação, uma pessoa que lê, que escreve muito bem e muito engajada nessa causa. Eu acho que vamos ter parcerias aí em família para conseguir alavancar esse sonho. Vem acompanhar a gente! Tô aqui com a Ana da JNG e ela vai se apresentar e contar um pouquinho da história dela aqui com a organização. Eu sou a Ana Maria Machado, eu sou diretora de comunicação e relações institucionais aqui do Instituto JNG, que inaugurou a primeira moradia para a vida independente do Brasil. É um modelo único ainda, mas nós queremos chegar a todos os lugares, e inovador, que foi inspirado no modelo da Ability Housing, uma organização britânica que gerencia mais de 700 moradias para a vida independente lá no Reino Unido. Que coisa linda, Ana! Com certeza a gente ainda vai ver a Ana por aqui e vai chegar em Santa Catarina, Ana. Tenho certeza que sim, já quero convidar as famílias para visitar o nosso site, conhecer um pouco mais, falar com a Manu, para ela contar da experiência que ela teve aqui. Você conheceu nossos moradores, alguns dos nossos moradores. Muito maravilhoso, sim. Então, quero deixar o convite para vocês. Quero fazer mais um convite especial. Posso, Manu? Pode, eu vou botar aqui embaixo também, vou escrever ali o site, deixar os links para quem quiser acessar. Maravilha, eu quero convidar vocês para a 5ª jornada da transição para a vida adulta independente. Vem conversar com a gente de maneira estruturada, com especialistas, com depoimentos de familiares, como é que a gente prepara e dá novos horizontes para os filhos que estão aí passando por essa transição, chegando na vida adulta, para que eles se sintam fortalecidos e vocês como famílias também. São apenas 8 encontros, um mês, tenho certeza de que vai ser de muita troca e muito aprendizado. A gente vai estar por lá, nessa 5ª jornada também. Você vai encontrar os links aqui embaixo para conhecer um pouquinho mais desse projeto. Ana, muito obrigada. A gente é que agradece a sua visita. Obrigada. Prazer. Contar então um pouquinho para vocês de como foi na moradia assistida. Teve algumas imagens aí, né, da entrada do prédio, enfim, então eles têm uma visão social que eu super concordo, acho super legal. As moradias, elas são individualizadas, mas elas estão dentro de um prédio, de um sistema universitário. Então é muito legal. É um prédio que era um hotel antigamente aqui no Rio de Janeiro e que foi transformado nessa moradia universitária. Então tem formatos diferentes de quartos, onde os universitários alugam, compartilhado ou não. E tem a área social que ela é dividida, sala de jogos, de coworking, uma cozinha realmente com fogão, com várias geladeiras, freezer, enfim, as unidades alugadas, né, e separadas ali para as moradias assistidas de pessoa com deficiência, elas são individuais, então é um mini estúdio, né, mas que tem cama, guarda-roupa, uma mini cozinha com frigobar, com micro-ondas, com uma pia, e que eles conseguem ter autonomia, assim, foi muito legal, porque nós conhecemos 3 moradores e 2 deles, né, nos levaram para conhecer um pouquinho do espaço deles, assim, e foi muito legal ver que cada um tinha características diferentes, não era uma coisa institucionalizada, sabe? Então, o rapaz que a gente foi conhecer o estúdio ali dele já era um rapaz mais fechado, ele gosta de filmes, do Flamengo. Então a gente já via alguns DVDs, as canecas do Flamengo, uma cafeteira, ele gosta de café. E aí ela contou um pouco da história que ele foi ensinado a fazer o próprio café, ele estava acostumado a ter tudo, né, na mão,
na mesa, tudo pronto. E foi bem legal que ela contou, inclusive, que ele é filho de uma das fundadoras, né, desse projeto, e que assim que ela foi apresentar a proposta oficial para ele, ele disse que ele não queria sair de casa, que ele não queria morar sozinho. E que isso gerou até uma angústia, uma frustração, porque imagina, né, a pessoa idealiza um projeto, trabalha muito para fazer acontecer, e quando ela faz acontecer, o próprio filho recusa, né? Enfim. Mas que, né, decidiram respeitar no primeiro momento, e assim que elas estavam preparando o ambiente, já tinham feito a parceria com esse edifício, né, com essa moradia universitária, convidaram ele para conhecer, para ir visitar. E aí, depois da primeira visita, ele se mostrou mais aberto, pediu para ir uma segunda vez. E depois da segunda visita, ele voltou para casa mais pensativo. E no meio de um jantar, ele soltou que acho que quero morar sozinho. E muito legal, assim. E o quarto já da jovem que a gente foi conhecer, já era um quarto mais rosa, mais colorido, com coisas fofas, muitos porta-retratos, fotos da família. Ela tem um namorado, foto do namorado, dela mesmo, fotos que ela fez em estúdio. Então, muito legal, assim, muito bonitinho. E aí, paralelo, próximo a esses quartos, eles têm o que eles chamam de base, que é onde fica sempre uma pessoa do projeto. Seria a pessoa que vai dar suporte. Então, eles fazem uma avaliação mas parece uma avaliação não comportamental, não é uma avaliação, um protocolo institucional, né? Mas um questionário psicossocial, mais ou menos, né? Das informações básicas, assim, de contexto familiar, de desenvolvimento, de habilidades, para saber que suporte essa pessoa vai precisar inicialmente, e o que eles já vão tentar, né? Por exemplo, esse rapaz, elas comentaram, né, que assim que ele chegou, elas descobriram que ele não sabia fazer nada da cozinha sozinho, mas que ele gostava muito de café, então elas propuseram se ele queria aprender a fazer o próprio café, preparar a lista de compra do mercado da semana, escolher o café que ele vai tomar, e aí eles vão juntos no mercado. Então, durante a semana elas fazem uma programação semanal, assim, onde tentam fazer essas saídas mais coletivas, né, para que realmente consigam planejar que em nenhum momento fica sem ninguém na base, sem uma profissional ali que dá esse suporte, né, na instituição, mas que também não fique preso o tempo todo, né, aquelas pessoas que precisam de um suporte maior, não deixem de ter saídas para participar da sociedade, para ter um lazer, enfim. Então, cada um tem a sua agenda individual. Então, tem um que faz terapia com fono fora e sai uma vez por semana para isso. Tem outro que faz uma terapia com psicopedagoga e sai em outro horário para fazer essa terapia. E cada um tem combinados separados. Então, tem pessoas que... alguém da família que faz o transporte, tem pessoas que conseguem pegar o transporte público, tem pessoas que conseguem pegar Uber. Então, assim, foi muito legal ver na prática, no Brasil, a possibilidade que é real, que é viável acontecer isso. Esse sistema que elas trabalham é muito parecido com o que eu vi em Salamanca no ano passado. Só que, claro, daí às vezes a gente vai ver isso na prática e quando chega aqui vai compartilhar com as pessoas... Ih, a bateria tá acabando aqui. O discurso que muitas vezes é encontrado, né, e que eu já ouvi muitas vezes é: nossa, isso só dá certo porque é lá fora, isso só dá certo porque é do país de primeiro mundo, isso só dá certo, né, porque, isso é utopia, já sabe que isso não vai acontecer. Claro que existem muitas barreiras, né, então, assim, conversando com a gestão, com as pessoas que trabalham aqui, elas relataram que a primeira barreira e a que elas mais percebem é a barreira realmente da família. De os pais comprarem a ideia, de os pais incentivarem essa autonomia, essa independência. Então, eu sei, eu ainda rio, eu falei, é porque a vontade que a gente tem é de colocar os filhos num potinho e deixar seguros, protegidos dentro de casa, né? Ela falou, E aí as minhas 1000 perguntas, na verdade, a minha maior preocupação é financeira, né? Eu falei, nossa, é uma estrutura que realmente precisa de um investimento, que envolve muita mão de obra, então profissionais que são, querendo ou não, são caros, né? Porque, imagina, é uma escala de 24 horas por dia, 7 dias por semana, então tem adicional noturno, tem final de semana, enfim, então são muitas despesas, né? Não pode ser qualquer pessoa.
As profissionais que se revezam ali têm formações em psicologia, em pedagogia. Elas também fazem questão de ter na equipe, né, homens, porque tem que ter essa referência também masculina, né? Tem alguns assuntos às vezes mais delicados de conversar sobre higiene, sobre relacionamentos afetivos, enfim. A minha preocupação maior era realmente o investimento, mas o relato delas foi que realmente é um investimento alto, porém, mesmo famílias, né, que têm adultos já, né, com autismo, com outras deficiências e que têm condições financeiras para isso, muitas vezes optam em não fazer o investimento porque preferem até mesmo às vezes gastar mais, pagar os próprios cuidadores que estão nas suas casas, mas para manter esse controle, né? E que na verdade não no sentido só de controle, mas é o 100% de segurança, e que na verdade nem existe, né, gente? É utopia, porque até mesmo um cuidador dentro de casa mal intencionado pode colocar os nossos filhos em risco, pode cometer algum tipo de abuso. Isso a gente vê que na verdade é algo que acontece inclusive dentro das escolas, né? Essa semana passou aí uma notícia de uma criança de 4 anos passando por uma situação de agressão física, né, de um abuso e tá para perder 6 dentes por conta de uma pancada que recebeu de uma professora. Então, assim, essa preocupação e esse incentivar esse voo para os nossos filhos é muito importante, assim, né? Eu falo o tempo todo e penso o tempo todo que nós não vamos estar sempre aí. Ah, Manu, mas o meu filho autista tem irmãos e eu desejo que os irmãos cuidem dele. Legal, seria muito bom se isso for possível, né? Mas será que não é um peso muito grande colocar a responsabilidade de um filho em cima de um irmão? Será que esse irmão tá preparado psicologicamente, financeiramente para cuidar o resto da vida, não só de si mesmo, da sua própria família, esposa, esposo, filhos, como também de um irmão que talvez demande cuidado 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esse irmão, né, essa pessoa que teoricamente os pais pensam que pode ser o cuidador, ele vai ter um trabalho para manter, ele vai ter uma rotina, né? Então, eu penso que isso pode ser um peso que não é justo, né, ser colocado sobre um outro filho típico. E além disso, nós pais, né, a tendência natural das coisas é nós irmos primeiro. Então, se os meus filhos não têm irmãos típicos, eu e meu marido, se seguirmos a ordem natural das coisas, iremos primeiro. O que vai acontecer com os nossos filhos? E o que eu observo? Muitos pais esperando a coisa acontecer. Ah, o dia que eu partir, aí alguém pensa, aí a minha esposa pensa, aí o meu marido pensa, o dia que eu partir, poxa, você vai colocar o seu filho numa situação inesperada, sem previsibilidade, tendo que lidar já com a sua ausência, tendo que lidar também com uma rotina nova, com um lugar novo, com, sabe? Eu acho que é muito injusto, eu acho que é mais desumano pensar nisso do que pensar em fazer essa separação, em cortar esse cordão umbilical de uma maneira planejada, de uma maneira, né, progressiva. No ano passado, em um curso, eu conheci uma mãe que é brasileira, mora em Milão. O filho estava com 23 anos, ela me relatou, e ela estava começando esse processo de adaptação dele, na moradia assistida, e daí no começo ele ficou só 1 noite, 2 dias. Quando a gente conversou, ele estava ficando acho que 3 dias e 2 noites. E o restante da semana em casa. Então sabe quando a gente vai colocar o filho na creche? Eu sei que a maioria das escolas, das creches, não fazem esse tipo de adaptação, mas tem aquelas que fazem, né? Ah, primeiro a criança fica só 1 hora por dia, depois ela fica 2, e a mãe entrando junto, e depois a mãe sai, né? Acaba sendo algo muito mais sutil, muito mais humanizado, muito mais amoroso, penso eu, né? E o tanto que os meus filhos vão fazer 10 anos esse ano, então não é uma coisa para agora, não é uma coisa pro ano que vem, mas é uma coisa que eu já faço questão de pensar e de planejar, porque, sinceramente, gente, o tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem que eu ganhei os meus filhos, e eles já vão fazer 10 anos. Por essa lógica, imagino eu que daqui a pouco eu vou piscar e eles vão estar fazendo 20. E aí eu não vou. Eu sou uma mãe que eu não vou esperar infartar, não vou esperar acontecer algo comigo, com meu marido, para daí alguém ter que se virar e fazer essa transição. Eu ainda não sei que idade exatamente nós vamos começar a fazer essa transição com eles, mas penso eu que na casa dos 20 anos isso é mais do que justo e necessário. É geralmente a idade próxima onde os filhos típicos vão para uma universidade,
né, perto dos 22, 24 anos, casa ou vai morar sozinho, vai trabalhar em outra cidade. Então acredito eu que vai ser entre 20 e 24 anos, assim. Mas eu quero ter tempo realmente para planejar, para pensar, para calcular, para viabilizar caminhos financeiros para isso. Hoje, né, a realidade a curto prazo, até porque isso é algo novo no Brasil, esse tipo de moradia que é realmente inclusiva, que não é uma instituição fechada, né? Que não se assemelha a uma clínica ou a um asilo, né? É algo aberto, é algo que circulam pessoas, tem contato com pessoas diversas o tempo todo. Isso é uma proposta ainda nova, eles são pioneiros, a JNG pioneira no Brasil, incrível o que eles têm feito, mas nesse momento ainda é algo pouco acessível para muitas famílias, né? Aquelas que têm condições não têm coragem, e aquelas que têm coragem às vezes não têm condições. Mas elas também estão lutando, batalhando muito por isso, por políticas públicas, e com certeza vão poder contar comigo, e aí, através das redes sociais, a gente tenta contar com mais pessoas, né? Vai estar aqui embaixo a página deles, o link de outros vídeos que apresentam a instituição. Então, acho que é muito importante a gente ir conhecendo para ir abrindo a mente, realmente preparando esse ambiente de acolhimento e de liberdade saudável, né, para os nossos filhos. Acho que hoje um pouquinho do que eu tinha para compartilhar era isso. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, coloca aqui embaixo que a gente vai planejar um momento também para estar respondendo. É isso, gente. Até um próximo vídeo e vamos continuar estudando, conhecendo muito desse universo das moradias assistidas. Já é algo previsto na lei brasileira, até vou colocar aqui também a citação de algumas leis que já falam sobre isso, sobre a questão das moradias. Porém, é algo que ainda não tem um recurso, um edital, algo próprio para isso, principalmente num sistema inclusivo. Então, num sistema de clínica, né, onde é compartilhado esse espaço com outras condições, isso realmente já existe. Mas a gente entende que isso não é inclusão, né, e que essas pessoas elas não precisam tratar algo, né? Mas nesse sistema elas precisam vivenciar, elas precisam socializar, elas precisam ter recursos para pedir um tempo, para ficar no seu espaço, no seu cantinho, e aquilo que elas precisarem e tiverem condições de tratamento, elas vão fazer paralelo a essa moradia. Elas vão para a terapia e voltam para casa, elas vão para uma sessão e voltam para a rotina domiciliar mesmo, de um lar, né? Ter o seu próprio lar. Então é muito interessante e tô realizada em ver que é possível, não tô doida, não é utopia e vai dar certo. A gente vai fazer acontecer. É isso, vou aguardar as perguntas de vocês. Se você gostou, curte esse vídeo, manda para outras pessoas, manda para outros pais de autistas, manda para profissionais da área social, da área da saúde, manda para políticos. Faz essa informação chegar cada vez mais em mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui para que a gente possa estar sempre buscando mais informação e compartilhando mais coisas com vocês. Gente, tô cansada, tô sem voz. É isso aí. Por hoje é só um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.